Agora sim. Maravilha. Que coisa boa te ver, mesmo que seja, né, em relação à live, saudade de você, né? Primeiro falar um pouco em relação, né, a Maria Cláudia é dermatologista, sabe tudo sobre lesões cutâneas, sobre essa parte estética. E assim, hoje acho que é uma oportunidade da gente trocar um pouquinho mais desse conhecimento, né? Já que a gente é ligado por algumas coisas. Uma pela a parte, na realidade, né, pelo ectoderma, né, que é a parte biológica, e a outra coisa, eu já vi que o geriatra maravilhoso, o Dr. Rafael também já entrou, Raquel, né? E assim, enfim, e a outra conexão entre a gente na parte neurológica, a parte dermatológica, é justamente o Botox, que as pessoas acham que é um Botox veio da dermatologia, mas na verdade o Botox tem essa questão, né, relacionada ao tratamento também para espasticidade em acidente vascular, tratamento para enxaqueca. Né? Então, assim, temos algumas coisas em comuns e compartilhadas. Muitas. E até aproveitando isso, né, eu acho que o principal, já que a gente está falando dessa parte mais cutânea, fala um pouquinho para a gente a importância, né, desse maior órgão que a gente tem, que é a pele, né? A nossa pele, a importância relacionada, né, à proteção. Fala um pouquinho sobre a importância da pele para a saúde. A pele, né? Como você. Primeiro, te agradecer, você é maravilhosa. É mais do que médica, é minha amiga e a gente tem muita história. E só Muita história podia, bacana. só podia dar essa coisa entre a gente, que a gente sempre, quando marca alguma coisa, a gente uma atrás e outra. Mas tá maravilhoso. Me fala um pouquinho. Como você mesmo apresentou, a pele é o maior órgão que nós temos, né? E algumas vezes ela é um pouco delegada, né? Mas ultimamente, de uns anos para cá, tem se falado muito sobre a importância da pele, dos cuidados, que não sejam exagerados, mas a importância real dela, né? É um órgão de impacto direto e tem uma relação muito grande com a parte neurológica, né? A Não tem boa nada. parte das doenças psicossomáticas se manifestam na pele, não é? E cada vez mais eu acho que a gente precisa observar o paciente como um todo, porque se aquele paciente está diante de você e ele vem, ainda que seja só com uma queixa e ele te relate prurido, coceira, você tem que investigar, porque esse prurido pode ser uma coisa muito simples e pode ser algo mais complexo. Não é? Então, Até uma coisa muito interessante que você está falando do prurido, né? As pessoas falam, mas só uma coceirinha, mas é a primeira fase da dor, né? Tá perfeito. Isso é exatamente. fundamental, E é isso. diferente, e assim, entender que quanto a pele mais coça, aquele ciclo, mais dá vontade de coçar, e se você não agir de forma precisa, aquilo a pessoa não consegue se livrar. E tem duas coisas que realmente impactam muito a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, que é a dor e o prurido. Né? Não Ninguém tenho dúvida. consegue ter qualidade de vida nem com um e nem com o outro. Com Entendeu? certeza. Então, simplesmente só com essa queixa, a gente pode dar bastante hipótese diagnóstica e passear muito aí em termos de investigação, não é? Não tenho dúvida. Eu adorei você falar isso, porque assim, né? Às vezes as pessoas falam, isso aqui é só uma manchinha, isso aqui é só uma coisa irritadinha. Olha, gente, a Passa pele uma pode. pomadinha. A pele é passar só uma pomadinha, né? Eu falo que É, às vezes corticoide, teoricamente, né, pode aliviar muita coisa, mas na sim. verdade, né, justamente a pele espelha muito de sua saúde, né? Então, quando É você o teu estado, né? O teu estado de de espírito. uma forma geral, né? Tanto que é verdade que se a gente olha, por exemplo, né, o estado das unhas, o estado do cabelo, você já consegue inferir até possibilidades diagnósticas, né? Às vezes Sim, até antes, por exemplo, no paciente com alguma neuropatia, né, uma neuropatia diabética, eu olho ali aquela unha, né? Muito raramente você vai ter, na verdade,
uma neuropatia, ou seja, né, uma lesão de um nervo, se você, de repente, você olha aquele pé bonitinho, todo organizado, aquela unha bem feitinha, muito raramente. Por quê? Porque a gente, se não recebe a sensibilidade, você consegue, né, não ter, na verdade, aquela informação para aquela região e, por conseguinte, você não vai ter, na verdade, também uma irrigação, não vai ter uma qualidade, não vai ter uma... Né, enfim, a unha não vai estar com aquela saúde, não é isso? Sim, isso, é. É. Isso a gente falando das unhas dos pés, né? Porque assim, as unhas das mãos, na consulta, que é o que chama muita atenção, além do rosto, da face, porque o paciente coloca as mãos sobre a mesa ou leva ao rosto. Agora nem tanto, porque estão todos de máscara, né? Mas assim, o paciente que, no caso para você, que ele tem aquelas unhas que estão ruídas, né? Assim, falando de uma forma bem clara, ruídas ou aqueles cantinhos puxados, são sinais de uma pessoa que realmente ou ela já é muito ansiosa ou ela está numa situação de muita pressão, de muita ansiedade, porque ela está se autoflagelando, né? Na dermatologia a gente consegue ver pacientes assim que quase que tiram totalmente a unha. E são muito reticentes quando a gente conversa e aborda sobre uma terapêutica medicamentosa oral, né, um antidepressivo, pelo menos iniciar e encaminhar ao neurologista, porque aí, não, mas eu não tenho nada demais, mas assim, aquela unha tá destruída, os braços, né, porque o paciente também faz muito quadro de dermatite factícia, ele promove a dor, as lesões. Então, você vê as lesões aonde a topografia, onde as mãos alcançam. Então, os braços... Isso que você está falando, eu acho sensacional, porque existe justamente, né, quer dizer, você falou algumas coisinhas relacionadas a transtorno de ansiedade, que é justamente a pessoa onicofágica, né, que tem aquela, né, que fica comendo pelo cantinho. Isso já mostra talvez um estado de ansiedade. E a outra coisa que você falou, que eu acho também sensacional, que justamente é um transtorno relacionado ao controle de impulso, que é justamente o famoso skin peak, né? E que, na verdade, o skin peak, existe uma alteração, né, numa via que a gente chama de mesocórtico límpica, dopaminérgica, relacionada ao prazer. A pessoa, na verdade, ela tem uma sensação de tensão que ela simplesmente... Ela daquela maneira, ela que promove. Exatamente. E isso, né, às vezes essa pessoa não vai parar num consultório, às vezes, né, do neurologista, de um psiquiatra, vai parar no dermatologista, que vai ver justamente, né, aquelas lesõezinhas que a pessoa às vezes não tem nem consciência, às vezes, de que está fazendo, mas que promove aquela, né, aquela sensação. Mas é bem clássico, a face lateral dos braços, e muitas das vezes chega ao dorso, mas é nítido que assim, você quando expõe o paciente, vai examinar, você vê que é onde as mãos alcançam. Então assim, é onde ele faz o movimento para trás, até onde a mão vai, ali ele já lesionou. Lateral da perna, entendeu? Poupa a face, mas assim, são lesões crônicas, liquenificadas, assim, cicatriza, abre novamente, entendeu? E não adianta você passar só um antialérgico e uma pomada. Fecha, mas se você não chegar naquela questão, no cerne da questão, por que isso está acontecendo, ele vai gastar rios de dinheiro com pomadas e antialérgicos e não vai resolver. Entendeu? Então, por isso é que tem cada vez mais ter um olhar, a gente sabe que o atendimento, tanto em consultório quanto em serviço público, é cheio, é tumultuado, às vezes não é da maneira como a gente esperava lá nos bancos da faculdade, né? Mas tem que tentar triar e ter esse cuidado, porque senão a gente não vai estar oferecendo o melhor para o paciente, né? E eles, quando vêm, já estão muito fragilizados. Essa condição não começou há um mês, ele já tem isso há bastante tempo. E quando ele vem, ele está, assim, com muitas lesões, muitas cicatrizes, e não só as cicatrizes externas, né? As internas também. Então tem que ter... Existe
um comprometimento. Esse olhar diferenciado, com certeza, com certeza. Você, eu já estou vendo aqui algumas pessoas aqui, assim, falando que você é uma dermatologista maravilhosa, até uma fã, né, a Sueli. Na verdade, a minha tia, você sabe disso. Ela já está perguntando assim, como trata? E você falou muito bem. Não adianta você justamente buscar uma cicatrização dessa pele. Na verdade, você tem que buscar o que te faz ter justamente esse impulso. E aí, nesse momento, é claro que na pele você vai ter um apoio muito grande dermatológico para cuidar, para hidratar, para diminuir aquelas escoriações, mas na verdade você tem que tratar justamente com controle de impulso, com medicações, às vezes, né, uns psicofármacos. E até terapia, né? Não, terapia com certeza. E até aproveitando, né, nesse link assim, que está falando né, dos psicofármacos, é muito interessante que assim, pelo menos 3%, de 3 a 5% dos pacientes que fazem uso dos psicofármacos, ou seja, o que é isso? Dos medicamentos para depressão, para ansiedade, ou até alguns outros medicamentos, às vezes podem ter, na verdade, algumas complicações, alguns efeitos adversos, inclusive alguns muito, muito graves, como doença de Steve Johnson, né? Ou às vezes... que é mais rara, mas pode acontecer. Sim, esses epônimos acontecem, né? O importante é que vai ter... E no final das contas podem ser, na verdade, se manifestar, primeiro realmente os sinais cutâneos, e pode ser muito grave, ou até mesmo, né, justamente as farmacodermias, né? Assim, fala um pouquinho essa característica dessas lesões relacionadas, às vezes, à utilização das medicações, em placa, alguma característica que a gente precisa ficar... Elas podem começar com um rash, né, aquilo bem pintadinho, disseminado, né? Não é localizado, não é uma lesão localizada. Coça, né? O prurido é uma coisa que vai acompanhar bastante esse quadro. E, às vezes, quando o paciente tem uma sensibilidade maior, ele pode, ou um histórico de alergia já bem importante, fazer quadros mais exuberantes, placas, ou edema de glote, alguma coisa, ou, posteriormente, aquelas lesões como a próprio Dress e outros que fazem aqueles quadros graves, ou aquelas que descamam. Tem alguns grupos de medicamentos que são mais frequentes, né? Mas, assim, ainda assim não é um quadro super comum de você encontrar. Você não vai encontrar isso no ambulatório, nos hospitais de escola, entendeu? É mais ou menos de 1 a 3 casos, né? A cada milhão. E a gente espera nunca encontrar. Sim, e tem associação também, às vezes, nos casos mais graves, com rush um pouco maior, doloroso, e que às vezes também é acompanhado por febre. Uma sensibilidade, uma hipersensibilidade, e pode ter sintomas constitucionais, às vezes febre, aí vai variar do status clínico desse paciente, né? Qual é a doença de base. Às vezes acontece de não ser da substância propriamente, né? Mas do sal, a qualidade desse sal do remédio, não é? Se é um remédio manipulado, e aqui não cabe nenhuma crítica pejorativa aos manipulados, tem ótimas farmácias, mas não são todas. Ou o genérico, que é uma coisa muito perigosa, que existe o genérico e o similar do genérico, que já é uma categoria bem mais inferior, e que torna esses quadros mais suscetíveis, né? Então, às vezes, a gente só consegue fazer o diagnóstico quando tira a medicação, porque até na biópsia, muitas das vezes, não vem um quadro muito específico. É um desafio diagnóstico para o médico. Certamente. Aliás, assim, eu já estou vendo algumas perguntas aqui, né, da nossa querida Lídia. Você já está mais rápida, vai falando e vai olhando as perguntas. Não, sabe por quê? Porque eu não consigo enxergar aqui no celular. Aí eu olho até aqui para o computador, porque está maior. A gente vai envelhecendo um pouquinho e não consegue enxergar. Mas, assim, Lídia está perguntando em relação a essa associação, né, dos transtornos, na verdade, neurológicos, neuropsiquiátricos, com psoríase, com vitiligo. E a gente sabe, né, Maria Cláudia, que existem algumas lesões que têm uma característica imune e que
tem essa interface, né? De que às vezes a pessoa tem a comorbidade, na realidade, com transtorno de ansiedade ou depressão, e acaba levando, às vezes, esses tipos de lesões, como ou o próprio vitiligo, ou psoríase. Fala um pouquinho pra gente. Posteriormente, eles abrem esse quadro. A psoríase, em particular, ela é uma doença inflamatória crônica, não é? Um índice bem pequeno aparece na infância, primeira infância, e geralmente acomete pessoas de idade mais avançada, jovens, adultos jovens ou pacientes de meia idade. Mas ela tem essa associação com a parte emocional, mas hoje a gente sabe assim, o emocional não é o pilar dessa doença, mas ele é um importante pilar, não é? Os pacientes psoriásicos são pacientes que são muito ansiosos, isso aí não tem como, é típico, é do quadro, né? São bem ansiosos, já vêm com uma história, por ser uma doença bem estigmatizante, então eles vêm assim, já usaram diversos produtos, já se submeteram a vários tratamentos sem sucesso, e ela é uma doença multifatorial, assim, ela tem uma repercussão na pele, mas ela é multifatorial. Então há uma grande associação com hipertensão, com diabetes, com dislipidemia, com uso de medicamentos, né? E entrando também no campo da causa idiopática, não é? Mas não é a única. E, mais uma vez, você tem que trabalhar e mostrar a esse paciente o quanto é importante ele cuidar da saúde mental dele também. Entendeu? Independente do tratamento que ele vá adotar, se vai ser um tratamento oral com corticóide, ou um imunossupressor, ou um tratamento biológico, a expectativa de que isso não é uma coisa que vai aparecer, vai surtir um efeito de uma hora para outra, não é? Expor todos os riscos que tem em cada etapa do tratamento, mas a psoríase, assim, é uma doença que maltrata muito esses pacientes. Mas que hoje em dia já tem uma abordagem bem diferente, e quando a gente consegue explicar e o paciente compreender que ele precisa, se ele é um paciente que está obeso ou sobrepeso, cuidar desse peso, controlar esse diabetes, essa hipertensão, o estresse na medida do possível, né, que também ninguém vive sem estresse, ele consegue ver um resultado melhor do tratamento dele. Não tem como ele usar o melhor medicamento, seja independente da linha que for adotada, se ele não mudar o estilo de vida, o sobrepeso, ou a diabetes estiver descontrolada, não consegue ter uma melhora com relação a isso. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, né? É muito difícil você dissociar essa tríade, né? As alterações endocrinológicas, as alterações neurológicas, não é isso? E as alterações imunológicas. Quando você comete uma, você vai cometendo outra, e muitas vezes a pele traduz um pouco isso. E até tem a pergunta da Lorena, que vai um pouco de encontro, né, nessa questão, né, juntando um pouco da imunidade, juntando um pouco da expressão cutânea. Ela está perguntando sobre, em relação a herpes zoster, né, que é uma coisa muito interessante que embora manifeste na parte dermatológica, mas não deixa de ser justamente uma doença neurológica. Assim como a hanseníase também é neurológica. Totalmente. Mas, assim, isso é muito interessante, porque na realidade, né, a pessoa já teve previamente alguma infecção, né, com o vírus herpes, que ficou lá latente por um mecanismo geralmente relacionado a um estresse maior. Aquele vírus que estava latente, ele vai percorrendo até a terminação, não é isso? E aí depois como é que é aquelas vesículazinhas? Geralmente... Começa, o paciente tem pródomos, né? Ele sente uma sensibilidade aumentada, ou ele vai ter uma coceira, prurido de novo. Sim. E é uma duração bem rápida, bem fugaz, e na segunda etapa as lesões começam, né? São vesículas, elas são bem agrupadas, assim, aquele aspecto que a gente descreve até em cacho de uvas, elas são bem agrupadinhas, e elas vão seguir o trajeto do nervo. Isso é um capricho, entendeu? Bem evidente, né?
O dermátomo, ele segue o zoster, então isso é clássico. Não precisa ser totalmente extenso, né, ir de uma ponta a outra, mas você vê aquela distribuição linear. E uma coisa que é muito importante é o diagnóstico logo no início, porque você precisa iniciar a corticoterapia para diminuir a incidência da neuralgia, que é um outro problema. Perfeito. Muitas das vezes o paciente não vai levar muito tempo para ter um outro quadro dermatológico, mas ele vai ficar com a dor. E a dor realmente é muito intensa, incapacita e impacta muito na qualidade de vida. É mais um paciente que eu trato em conjunto com vocês, neurologistas. Não tenha dúvida, né? Eu tenho que iniciar uma Neuralgia amitriptilina. pós-hepática. Eu inicio uma amitriptilina e peço acompanhamento do neuro para poder ver como vai fazer o desmame depois, mas assim, ele já tem que sair com essa medicação quando já tem dor. Cláudia, porque você, além de ser uma excelente dermatologista, você é uma excelente clínica e uma clínica integralista, que vê o paciente, né, da pele até, na verdade, falando, né, embriologicamente, o ectoderma todo, né, enfim. O ectoderma todo, adorei. Isso, mais ou menos isso, né, neurológico, dermatológico. E até aproveitando, né, a gente estava falando dessas interseções, eu tenho algumas curiosidades, né, que assim, relacionadas ao cabelo. Na parte neuropsiquiátrica, também existe uma outra doença, que é um distúrbio, na realidade, de controle de impulsos, que é justamente a tricotilomania. Isso. É justamente o hábito que o paciente aquela necessidade, justamente, né, tem aquela tensão e acaba arrancando os dedos, os cabelos. E às vezes pode utilizar justamente não só arrancar, como às vezes ter a tricofagia, comer. E uma coisa, eu queria que você comentasse algumas coisas relacionadas ao cabelo, que eu vou fazer um pacote de perguntas aproveitando o cabelo. Justamente a característica, né, da tricotilomania, né, que é algumas regiões específicas. A outra é uma interface que a gente vê muito, o paciente depressivo, o paciente ansioso, às vezes com uma alopécia, né, uma perda de cabelo areata localizada. Alopécia areata localizada. Isso. E aproveitando o pacote para deixa para você assim, uma questão que eu estou percebendo que com Covid, com um estresse um pouco maior, meus cabelos estão ficando um pouquinho mais brancos, e assim, falar um pouquinho, né, dessa característica justamente, né, relacionada à parte da descoloração, essa parte, né, da perda, né, do capilar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como você já explanou, a tricotilomania é o paciente que tem o hábito, em crianças isso é normal, né? Claro que não se estendendo muito, mas é o ato do paciente arrancar tufos do próprio cabelo, e às vezes o paciente nega esse comportamento e faz tufos, né? Áreas de perda, de alopécia, de perda capilar. É uma necessidade de intervir sobre isso, né? E no adulto é um quadro já relacionado à compulsão, e a outra que você falou foi a alopecia areata, né? Perfeito, muito relacionada ao estresse. Até define para o pessoal, que eu falei esse nome, né? Alopecia areata. Alopecia é a perda de cabelo. Isso. E areata? A perda de cabelo areata localizada, que ela pode ser só numa área, ou o paciente pode ter isso em todo o couro cabeludo. Pode perder todo o pelo, né, todo o cabelo, ou fazer várias áreas, ou uma área só. Não é? Tem essa correlação, eu atendo assim, pacientes de todas as idades, eu vejo muito em criança. E com uma relação muito grande, com separação dos pais, perda de alguém que essa criança tinha uma relação afetiva muito grande, problemas na escola, de adaptação, bullying mesmo. A criança manifesta muito dessa forma. Mas vejo isso mais até do que a própria tricotilomania. Mas assim, não no caso, a minha experiência particular. E
esse comportamento, o outro que você falou dos cabelos brancos, mas... Quero saber se na verdade o estresse, não, o cabelo branco não ansiedade... tem correlação, não. O cabelo branco, a canice, né, o nome científico, ele tem causa genética, entendeu? Não tem correlação com o estresse, não. Isso aí pode ficar tranquilo. Okay, não, tudo bem. Eu também, essa questão, né, até perguntando aqui, assim, algumas perguntas relacionadas até, né, aproveitando o momento Covid que eu fiz essa questão de ficar com a máscara, aumento, na realidade, também de acne. E a acne, né? E a espinhazinha, assim, tem alguma correlação com essa parte do estresse, essa parte da ansiedade? Porque eu percebo que quando a gente fica nervoso, fica no período também perimenstrual, também às vezes, né, elas vão aflorando. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O estresse vai levar o paciente a produzir mais sebo, né, alterar toda a microbiota da pele, né, que todo mundo, nós somos povoados por germes, bactérias, isso aí todo ser humano tem, né, e há uma desbiose, tem um desequilíbrio, né, a oclusão propicia mais, as pessoas estão lavando. Aí entra os distúrbios, começa a lavar muito a mão, lavar muito, desequilibra, né, a flora local mesmo e propicia a formação da acne, né? E entra numa outra chavezinha, que é a acne escoriada, né? O paciente começa a mexer, manipular, que é uma coisa, além da questão estética, você pode ter uma complicação, pode fazer uma celulite de face, que é um quadro grave, né? Necessita de uma internação, medicação venosa, porque tem os riscos, né? E até para explicar para o pessoal, celulite não é aquela... Não é. O doutor Rodrigo explicou, na outra live. Não é aquela celulite, não. É uma celulite mais grave, entendeu? E a pandemia agora tem colocado algumas doenças na dermatologia muito em evidência. Muitos quadros de herpes zoster pelo estresse, as psoríases, os pacientes psoriásicos pelo confinamento, pela depressão, pela piora da ansiedade, pioram os quadros também, né? A dermatite atópica, porque as crianças estão mais confinadas, ou por mais que você tenha uma flexibilidade, elas não estão no normal, né? Ninguém está, e propicia também, o excesso de lavagem também. A luva também, pelos profissionais também. A luva faz a dermatite o somatório disso, né? Sim, faz muita dermatite de contato pelo látex, né? Que não é possível em todas as unidades disponibilizar aquela luva de vinil, que é melhor, menos agressiva, ou até quem está dentro de centro cirúrgico em campo, não é luva de vinil, é de látex mesmo, e o paciente, o médico, o enfermeiro fica horas com aquilo e acaba lavando, se escovando com todo aquele material de germante que é muito agressivo. Por mais que você tenha um cuidado com a hidratação, a pele fica realmente muito castigada. E até aproveita, assim, justamente, até aproveitando esse gancho, assim, essas dicas, assim, né? Principalmente para quem utiliza muito luva, que está utilizando máscara. Vamos fazer esse gancho até para orientar um pouco as pessoas que estão assistindo, que, aliás, tem muitas pessoas, vi também aqui o doutor Daniel, que já faz parte também aqui da família, né? A Sônia Castro está, né, mandando muitos beijos. Então, muita gente querida nos assistindo. Dá umas dicas para a gente relacionada a essa questão. Como é que eu faço para diminuir essa irritabilidade e diminuir a suscetibilidade de eu ter essas dermatites pelo uso da luva ou pelo uso da máscara? No caso das mãos, até as autoridades recomendam o álcool em gel se você está na rua, né? Se você está fora. Se você está dentro de casa, não há necessidade. A boa asepsia mesmo, a boa limpeza, lavar, não é? E a máscara, a mesma coisa, dentro de casa não se faz necessário. Se você vai sair de casa, você realmente tem que trocar, não é? Um tecido ou a própria descartável, fazer essa troca. Colocar no lugar da posição correta, né? Não é aqui embaixo. Isso é importante. Muito importante. Não é na cabeça, né? Aqui embaixo, aqui. Fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. Não lavar excessivamente o rosto, né? A gente recomenda
lavar 2 vezes, com um produto adequado. Sabemos que em vigência dessa pandemia, muitas pessoas ficaram mais restritas com relação à questão financeira, então talvez pagar uma consulta não esteja viável no momento, ou muitas perderam o plano de saúde. Então, assim, procurar um produto, até já que não tem condições de ter essa consulta, um produto menos agressivo, mas também não adianta ser um excelente produto se você vai lavar várias vezes, né? Porque você vai agredir a sua pele. Então, um sabonete que seja mais adequado à sua pele, se a sua pele é mais sensível, ou se ela está mista, ou se ela é oleosa. As soluções, ou solução micelar, ou os outros tônicos que ajudam a tirar o filtro, a maquiagem para quem está saindo, e limpar da própria poluição, né, que é um fator. Se você não limpa essa pele bem, você propicia a formação da acne também. Não é? O filtro para quem for sair, sempre adequado, um toque mais seco para quem, eu estou falando de uma maneira bem generalizada, um toque mais seco para quem tem uma pele mais oleosa e mista, ou um filtro físico para quem já tem uma pele mais sensível, e à noite, se for necessário, está muito inflamada, uma acne está com muita pústula, aí precisa realmente de uso de um antibiótico, ou de um antibiótico tópico, um antibiótico oral. Aí esse paciente vai precisar realmente de um atendimento para poder melhorar. Não mexer, né, não manipular, que é importantíssimo. Hoje em dia no mercado tem vários produtos, não ficar vendo só tutorial, porque entram pela internet e veem coisas assim absurdas. Verificar a validade do produto que está usando, do filtro solar, da maquiagem, porque esse filtro, essa maquiagem, esse produto que está usando com o prazo de validade vencido também pode causar, entendeu? E da máscara, que se a pessoa sai, coloca a máscara, volta, não vai fazer tanto quadro. Agora, se fica realmente o tempo inteiro de máscara, tem realmente mais chances. Se é profissional de saúde ou está em algum outro lugar que tem que estar com a máscara, fica meio inevitável, né? Então, dar os cuidados mesmo de higiene, desses tônicos calmantes do produto, se for necessário um antibiótico ou um retinoide no rosto à noite, para poder minimizar esse efeito da acne. Maravilha, vou fazer isso e principalmente, né, relacionado às suas dicas, Maria Cláudia. E até teve perguntas aqui, né, muitas vezes nos pacientes, às vezes que eu recebo, né, dos extremos. Às vezes o paciente obsessivo-compulsivo, às vezes com aquela compulsão, né, a compulsão geralmente ela é posterior a uma obsessão. E tem justamente aquela prática de lavar várias vezes a mão, ou várias vezes tomar banho, lavar os cabelos. E existe, às vezes existe exatamente o oposto, né? Às vezes o paciente deprimido, né? Um paciente depressivo grave, onde você tem, né, falta de prazer, falta de motivação, simplesmente a pessoa tem uma tristeza profunda, sentimento de culpa, e às vezes a pessoa não tem nem força, nem motivação, nem energia para justamente fazer coisas básicas como se cuidar e lavar o cabelo. E com esse gancho, me perguntaram para você, Alessa, várias assim, todo mundo falando que é melhor dermato do Rio de Janeiro, falo que é do Brasil mesmo, e perguntando, né, qual seria a frequência ideal para que, né, para que a gente lave os cabelos. Lavar os cabelos. Se você tem cabelo mais oleoso, você tem um couro cabeludo bem oleoso, o ideal é que você lave todo dia. Se o seu cabelo está mais fragilizado devido à queda, ou ressecamento, ou por tratamento químico, e você está tratando desse cabelo com o dermatologista, lavar dia sim, dia não. Ou, às vezes, dependendo do quadro, lava um dia, 2 dias não. Não é? O cuidado com a temperatura da água, né? Não pode ser uma água muito quente, porque senão estimula a produção. Aquela água gostosa, mais quentinha, proscrito. Assim, não é que você não vai usar, não vai tomar, não vai lavar a cabeça,
Mas assim, uma temperatura, um morno, né? E aí você, no final, bota a temperatura um pouco mais fria e coloca a cabeça para dar aquela diferença, né, de temperatura. E o cuidado muito grande, ainda mais nessa época de inverno, é com o secador. Então, assim, evitar realmente o secador, que é o melhor, e manter uma distância, né, do secador com o cabelo. Uhum. E sempre naquela frequência, não no mais forte, na frequência mais fraca, entendeu? Para não colocar tanto. E realmente não colocar tão próximo para não danificar. Não secar esse cabelo tão molhado, porque isso para a arte capilar é muito ruim. Né? Isso gradativamente vai fragilizando muito esse cabelo. Né? E, óbvio, aquelas escovas que prometem maravilhas, realmente elas são péssimas para o cabelo. Na hora H tá tudo muito bonito, mas é uma conta muito alta, né? Eu costumo dizer que faz um efeito nos cabelos, assim, igual da maçã do amor, né? Ela tá linda, daqui a pouco aquilo quebra, e aí não é o ideal. E é o tratamento de cabelo é um tratamento longo, porque o cabelo tem um ciclo demorado. Então, você não vai conseguir ver a repilação, nascer cabelo de um mês para o outro. Não é? O paciente tem que ter paciência, mas assim, investir porque vale a pena. Entendeu? Certamente. Isso aí hoje E em dia já tem. até aproveitando isso que você falou, assim, em relação à questão do cabelo, né, de perda do cabelo, enfim, muitos pacientes também acabam tendo, né, caindo mais cabelo, acorda, às vezes está aquele travesseiro cheio de cabelo, assim, mas a gente perde cabelo todos os dias, na Sim, verdade, né? Mas o é. que seria o anormal do normal? Né? Eu já escutei que 150 fios por dia é normal, mas obviamente não fico contando, né, quantos fios de cabelo caem todos os dias. Né? O que seria, na verdade, o normal? Tem essa variação de quantidade de fios, né, para questões até de estudo, mas o paciente percebe, quando lava é normal cair, né? Quando ele percebe que tem assim, pela cama, pelo chão, pela roupa, né, no travesseiro, aquele travesseiro cheio de cabelo, o chão cheio de cabelo, a escova, então isso é sinal. Ou quando ele tira uma foto, ou quando ele se vê ao espelho que o volume diminuiu, né? Ou às vezes chega a ver aquela área realmente com perda, são sinais que realmente ele está tendo uma perda além do normal. Uhum. Isso é interessante. Aliás, assim, mais uma vez falando, né, para as pessoas, aliás, assim, muita gente está acompanhando, né, até o Bernardo aqui, biologia, falou que meu maior problema é calvície, né? O que pode O que pode ser o feito? que Tem pode muitas ser coisas. feito, né? Assim, ele falou, meu maior problema é calvície. E aí, né? O que você pode responder? Né? O que pode colaborar para justamente para evitar essa queda de cabelo? Ou né, a gente atualmente tem algum Tem, tratamento hoje mais a gente moderno para a questão da calvície? tem bastante, tem boas opções, né, de tratamento. Até chegar ao próprio implante, que também é ótimo, mas nem todos vão precisar. E ele tem que passar por uma consulta para ver se ele tem algum problema hormonal, se ele tem, às vezes, hormonal ou uma anemia, ou se ele tem algum distúrbio da tireoide, que também faz cair o cabelo. Muitas doenças reumatológicas cursam com alopecia, com a queda de cabelo. Quando o paciente tem um couro cabeludo muito oleoso e ele não faz uma higiene adequada, também contribui para cair o cabelo. Ou lava a cabeça, isso é muito comum no homem, mais de uma vez ao dia. Né? A mulher às vezes demora mais, o homem geralmente lava mais. Então, cada vez que ele tomar 3 banhos, ele vai lavar a cabeça 3 vezes. E não é. Né? Então, assim, ou no dia que ele não lava, usa muito gel, e aí isso também contribui, né? Ou dorme com o cabelo molhado. Então, assim, tem várias condições que levam à queda de cabelo, né? A alopecia. Então, tem que ser
bem abordado, bem investigado, sempre informando que é um tratamento lento, mas que ele tem que ter paciência, persistência, não desanimar, não desistir, né? Hoje em dia Bernardo, tem muita forma. Bernardo, o seu problema pode diminuir. Sim, com Apesar que certeza. assim, apesar que vou dizer uma coisa, nós somos seres perfectíveis, nós somos seres maravilhosos, como você falou assim, né? Se uma pessoa tem um cabelo afro, gente, faz aquele black power maravilhoso, né? A Nós beleza somos está na seres tão, diversidade. né? Nós somos seres maravilhosos, né? E perfectíveis, na verdade. Isso é muito interessante. Eu tenho eu acho que é importante falar, ainda mais que no Brasil é um país muito endêmico, onde você tem das doenças menos infecciosas, mas muito frequente, é justamente a hanseníase. E assim, Sim. né, e que existe, na verdade, aquelas, né, lesões e que, na verdade, pode gerar também neuropatias, que, como a gente falou, né, é uma doença neurológica, mas vai chegar primeiro no dermatologista. Fala um pouquinho daquelas lesõezinhas, a característica, de É. uma forma mais resumida, até para com um objetivo de orientar um pouco mais as pessoas, se tiver alguma lesão desse tipo, o que É. fazer. Dá uma dica sobre isso. A hanseníase é uma doença que, infelizmente, ela ainda faz parte, né, do, do A nosso nossa diagnóstico. realidade, né? Da nossa realidade, melhor. Infelizmente, ela ainda faz parte da nossa realidade, sobre vários aspectos que ainda contribuem para isso, mas ela não. Às vezes, os pacientes vêm pelas manchas, uma mancha branca, aquela mancha que não se resolve com nada, mas não é só a mancha que perdeu a sensibilidade, Isso é ele pode importante. ter ou a perda de sensibilidade, ou a diminuição da sensibilidade, ou a hipersensibilidade. Manchas, lesões, onde ele tem uma dor excessiva, também são lesões que são um alerta. Não é? Aquela lesão, aquela mancha que ele já usou todo tipo de pomada e aquilo não se resolve, porque se fosse uma micose, já teria que ter sumido. Não é? Então, assim, já começa a despertar um alerta. Lesões assim, crônicas e uma característica da hanseníase, perda de pelo em algumas áreas. Então, assim, se ele tem uma lesão que ele perdeu pelo, também é um sinal de alerta, né? E a questão que às vezes o paciente não tem nenhuma lesão, nenhuma mancha, mas ele tem uma dor. Uma dor que ele já foi ao ortopedista, ele já passou por vários profissionais, ele não tem mancha nenhuma, mas ele tem dor. Né? E aí a hanseníase que a gente classifica como neural pura, ela não é tão comum quanto as outras, mas ela existe, entendeu? Então já é um paciente com uma doença mais avançada E que às e vezes que tem aquele precisa perfil, né, Maria Cláudia, de que a gente chama de uma mononeuropatia múltipla, né, o acometimento de isso. específicos nervos, né, em diversas regiões do corpo. E aí você, na verdade, com esse tipo de dor, às vezes requer, por exemplo, às vezes fazer uma biópsia, e aí você consegue ver um padrão específico, e aí, surpreendentemente, você, mesmo sem essas lesões, eu acho que isso foi sensacional que você falou, a gente geralmente associa com lesões cutâneas, né? Com alguma mancha branquinha, mas na verdade Ou você perdeu a pode ter sensibilidade, Hansen, não é só isso. exatamente, e ser Hansen, né? E tem que realmente tratar É, especificamente. E aí na neural você às vezes vai precisar, muitas das vezes, de fazer uma biópsia de nervo, né? Para poder Perfeito, fechar o diagnóstico. Porque não tem perfeito, como ficar com essa hipótese, com essa suspeita, porque vai mudar o tratamento completamente. com E, certeza. e é uma das, assim, eu sempre gosto, sempre quando conversa, falar muito, porque a hanseníase é uma doença com uma incidência muito alta ainda, né? Muito negligenciada, que carrega um estigma muito grande, né? Os pacientes não gostam nem de falar nesse nome lepra, né? Em hipótese alguma, e demoram para processar que eles estão com uma doença como essa, mas que tem tratamento. Quanto antes eles procurarem o tratamento, vai ser melhor para eles, né? E o tratamento todo disponibilizado no SUS. Isso que é Sim, melhor. isso é uma grande vantagem.
E Sim, até, assim, em relação à questão de tratamento, você falou, né, dos diagnósticos diferenciais, você comentou um pouquinho, né, sobre as micoses, né, as onicomicoses. E às vezes é um desafio muito grande, porque quando você recebe um paciente que às vezes utiliza, né, tem necessidade, por exemplo, de um psicofármaco para um tratamento como ansiedade ou depressão, etc. E às vezes o paciente tem, né, tem que fazer um tratamento combinado para alguma micose. E é importante, às vezes, falar, né, dessa questão interação medicamentosa entre esses antimicóticos, esses antifúngicos, né, que às vezes tem um tratamento um pouco mais prolongado, e às vezes é um desafio muito grande, né? Porque, por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa não associa que aquele medicamento para tratar a unha que está às vezes com micose pode interferir em todo um tratamento com as outras medicações, né? muitas. Fala um pouquinho relacionado a essa Anticoncepcional questão. é uma delas. Eu sempre falo. A paciente que estiver fazendo um tratamento para as unhas ou que precise de um antifúngico oral e que façam uso de pílula como método contraceptivo, o método diminui a proteção, entendeu? Perfeito. Então, Às vezes a pessoa vai engravidar, né? E quase, assim, fala assim, quase. nossa, eu tomei todos os dias a medicação, né? E aí, poxa, É, nasceu, que surpresa. Às nasceu, vezes pode ser justamente o é. antimicótico que você, né, às vezes está tomando e não associa essa interação. A gente tem aqui várias pessoas, né, falando que está sendo muito interessante. A Maria Antônia mandando muitos, né, muitos likes aqui para a gente. Saudade, Maria Antônia, você é muito querida Foi para uma a hora. gente, o Pedro, né? E assim, né, a gente já está praticamente terminando, né, a live. Passou Queria rápido. muito que você falasse, resumisse assim, a importância novamente, fazer mais ou menos né, um resumo, né, da importância da saúde da pele, o quanto que ela, na verdade, manifesta, assim, tanto e sinaliza outros, né, outros problemas, e assim, e falar de uma forma geral as dicas que você tem, né, para as pessoas, né, que relacionadas à questão da pele. Em tempos de pandemia, né? A gente tem que adequar tudo, manter o cuidado com a higiene do rosto, do corpo. A hidratação é muito importante, né? Do corpo, para não ter os quadros de prurido, de coceira. Os pés, porque eles ficam muito delegados, né? Muito esquecidos. Então, hidratar os pés para que não tenham rachaduras. Secar bem, cuidar dos pés, secar as unhas, secar entre os dedos dos pés, para que possam evitar as tíneas, as micoses de unha, asepsia do rosto, evitar de levar as mãos ao rosto, não é? Assim, com poucas coisas você consegue hidratar bem os cabelos, fazer uma máscara, hidratar Uma em boa casa. alimentação também, Uma boa alimentação é muito importante. atividade física. A hidratação ela não vem só, assim, a ciência oferece o hidratante, mas você tem que ingerir, né? Então você tem que beber água, porque não Perfeito. adianta o melhor hidratante se você não bebe água, não é? E para isso vale tudo. A alimentação tem um acervo de alimentos que você pode ingerir que melhoram a sua pele, que às vezes, se você está com uma anemia, complementa o seu tratamento. As próprias máscaras caseiras que as pessoas fazem para cabelo, também muitas são boas. E isso, cuidado com os pés, com as mãos, produtos, use à noite, porque se às vezes você está trabalhando, vai lavar muitas vezes, então usa a máscara nos pés à noite, nas mãos, na hora de dormir, não é? Secar bem os cabelos, a atividade física, porque dá um bem-estar, não é? Mesmo que fique em casa, se cuidar, se apresentar bem, entendeu? A gente não fala só sobre a questão estética, não. É importante porque é saudável você amanhecer, se olhar no espelho e gostar, se gostar mais, se aceitar mais, não é? Como você falou, quem tem um cabelo
afro, e fica naquela luta anos e anos, alisando o cabelo, às vezes para você responder a um padrão, entendeu? Então quem tem um cabelo mais curto, o cabelo não cresce, então assim, se aceitar mais, que a vida fica menos sofrida, fica mais leve, não é? E é menos um problema, né? Você não vai ficar com tanto sofrimento, já tem tantas coisas para causar preocupação, não precisa também ser escravo desses Escravo da padrões. estética, né? Como a gente falou, nós somos seres, na verdade, perfectíveis, maravilhosos, e que, assim, é muito importante que cuidemos, né, da nossa saúde mental, que nós cuidemos, né, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, para com esse objetivo a gente, né, buscar, na verdade, o mais próximo de um equilíbrio, e é isso, né? Olha, só tenho a agradecer, Maria Cláudia, você é uma dermatologista maravilhosa, que, assim, acima de tudo, uma excelente clínica, que é aquela que vê uma lesão, que vê, né, algum sinalzinho e fala assim, poxa, isso não é só, na verdade, uma micofagia, isso pode ser uma ansiedade, você vai ver de uma forma, né, total, integral. Tenho muito a agradecer, muito obrigada para as pessoas que participaram. Agradeço a paciência no início, né, da live. Mas, assim, olha, foi ótimo. Aproveite bastante o final de semana. Muita ocitocina para todos. Até a próxima.